A forma de você montar um negócio, ela é sempre muito penosa, né? Assim, apesar de as pessoas terem um pouco de romantismo sobre como que você monta um negócio, ele é muito cíclico, a taxa de juros no Brasil é sempre muito alta, as pessoas mudam ao longo do tempo, a estratégia muda, então sim, você tem que acompanhar desde o começo. A questão é que quanto mais velho você fica, é mais ou menos que nem jogar golfe, assim, né? Quanto mais velho você fica, mais ferramentas você tem. Então, assim, quando eu comecei, é como se fosse uma caixa de ferramentas com 2 chaves de fenda. 20 anos depois, a gente conhece muita gente do mercado, a gente só de informação de empresa que eu tenho arquivado nos meus servidores, eu tenho mais de 2, 3 terabytes de informação, então a gente tem muita informação das empresas. Fala pessoal, mais uma vez começando mais o Fundo do Baú. Eu estou aqui, como sempre, com o meu companheiro Marcos Saravalli. Tudo bem, Marquinhos? Tudo ótimo, melhor agora, né? Começando mais um Fundo do Baú, o melhor podcast do país sobre fundos de investimentos. E hoje, muito especial, a gente vai apresentar aqui o Fernando daqui a pouquinho, né? Nesse bate-papo novo, exclusivo com o time da Trópico. Ótimo! E para você que quer saber mais sobre o Fundo do Baú, tá chegando agora, pode ir nas redes sociais, sempre FDB, o Fundo do Baú. Seja um FDB você também. Marco, então vamos apresentar o Fernando? Você tem um tempo já que conhece ele, né, Marco? O Fernando, muito obrigado, Fernando, pela presença, muito gentil, em todo o nome da Trópico aqui, pelo agradecimento, time de RI que está aqui nos bastidores, aqui nos acompanhando. Muito gentil. Eu queria que você também se apresentasse um pouco, Fernando. Muito obrigado pelo tempo, né? O Fernando, que é um dos sócios fundadores aqui da Trópico, não só se apresentasse, também apresentasse rapidamente sobre a Trópico, né? Um pouquinho da filosofia, um pouquinho dos fundos, para a gente começar esse nosso bate-papo. É simples. Bom, obrigado por estar me recebendo aqui, para a gente poder conversar. Eu não gosto muito de aparecer, você vai perceber isso ao longo da entrevista, mas enfim. A Trópico existe há mais de 20 anos, a gente é uma empresa basicamente de equities, a gente tem bastante capital proprietário e tem fundo offshore, e tem muitos investidores que estão com a gente há muitos anos, e de uns anos para cá, principalmente a partir de 2015, 2016 para cá, a gente resolveu ter outras linhas de produto, como fundos multimercados, com riscos diferentes. A gente começou com fundo de caixa, hoje a gente tem alguns outros fundos diferentes. Basicamente é isso, é uma empresa que é um pouco diferente do resto do mercado. A gente nunca teve muita gente, a gente já teve muita gente, por falar a verdade, só que o que acontece é que a correlação entre a quantidade de pessoas e performance ela é invertida, né? A gente percebeu que ter menos gente você melhora muito a geração de alfa. E a gente resolveu, a partir de 2015, 2016, ter menos gente, produtos mais focados. Basicamente é isso. A gente é uma empresa de gente que estuda, não é muito de gente que capta. Uhum. E a gente vai alocando capital proprietário, a gente tem alguns fundos abertos e é isso. A sua trajetória sempre foi ligada à equity? Não, para falar a verdade, assim, eu sou engenheiro, né? Uhum. E daí eu trabalhei em banco. Depois eu tive uma empresa de tecnologia que eu vendi para um fundo lá fora, uma empresa lá fora. Daí com esse negócio eu falei, eu queria montar uma empresa onde eu pudesse comprar participações em outras empresas. Uhum. Foi numa época onde a cada 10 pessoas que você conversava, 9 não sabiam do que você estava falando, né? Eu montei a Orb, que no começo era a Orb, em 2003. Então era eu, a Fama, a Dynamo. Sim, perfeito. A Tarpon começou em 2004, a Scopus. Uhum. Era muito pouca gente fazendo isso, né? E basicamente é isso. Assim, daí eu me juntei a algumas pessoas para a gente poder fazer isso e comprar a participação em empresa e ficar durante muitos anos. Uhum. A gente começou do nada. A gente começou com um clube de investimentos com 50 mil reais. E daí a gente cresceu... caiu, cresceu de novo, voltou de novo, E a gente tem uma outra característica, eu gosto muito dessa questão de gerir ativos. Sim. E a gente sempre investiu em outras gestoras, a gente tem um histórico de investir em outras gestoras do mercado, algumas deram certo, outras nem tanto.
Mas a gente sempre fez isso. E a gente investe, se a gente quer continuar, a gente continua sócio, senão a gente sai depois de um tempo. A gente fez isso recentemente, ano passado, a gente saiu de uma gestora que a gente investiu. Então a gente tem uma pegada um pouco diferente. A gente é menos de mercado financeiro, a gente é mais de entender negócio. Então um ciclo um pouco diferente, né? É só isso. E quando você fala de equity, também é muito nessa linha de bottom-up, conhecer muitos negócios, pouco giro nas carteiras, podemos dizer assim, ser assim menos. Você sabe que a gente vai aprendendo, né? Assim, se eu comparar o que eu faço hoje, como eu penso, do que eu era quando eu comecei, é praticamente uma outra pessoa, assim, né? Assim, você começa tomando muito mais risco, você começa comprando coisas muito mais ilíquidas, você começa assumindo premissas muito mais agressivas, e ao longo do tempo você percebe o impacto do ambiente no Brasil, que é muito restritivo para as empresas, o impacto do fluxo de dinheiro estrangeiro, o impacto da falta de liquidez, e você aos poucos vai migrando para coisas que sejam mais sustentáveis, com menos risco. Assim, sem querer parecer prepotente, é mais ou menos a história do Buffett junto com o Munger. O Buffett ganhou muito dinheiro investindo em coisas muito arriscadas, e quando o Munger entrou, ele começou a falar, cara, dá para ganhar tanto dinheiro quanto investindo em coisas que você paga mais caro, mas também crescem mais. E você vai aprendendo isso com o tempo. É difícil. E, na minha visão, é muito mais difícil você fazer isso com capital de terceiros. É muito mais fácil você fazer isso com capital proprietário. Porque a indústria de fundos no Brasil ela é invertida, né? O investidor brasileiro ele é muito ruim, né? Ele é ruim. Ele é ruim, culto, despreparado. Ele investe quando a bolsa sobe, ele resgata quando a bolsa cai. Ele faz tudo errado. Então, assim, então você tem bons gestores que acabam ficando no ostracismo, você tem maus gestores que crescem por motivos que não tem nada a ver com a gestão. Então é muito mais fácil fazer isso quando você tem muito capital proprietário. Então é isso. Basicamente é isso. Muito bom. Falando um pouquinho da Trópico, vocês têm assim, dividido o quanto que hoje vocês têm de recursos sobre gestão e qual que é a estratégia que hoje equity ainda predomina na casa? Não, hoje a gente tem até setembro do ano passado a gente estava com quase 1 bi. Daí a gente teve aquela questão do cash que mudou de gestor, a gente já tem um cash novo que já está com 200 milhões. Hoje a gente deve estar com uns 500 e poucos milhões, sendo que hoje é metade multimercado e metade ações. Sendo que da metade de ações, uma parte relevante disso é offshore. Uma parte, assim, dos 250 milhões que a gente tem em ações, deve ser 200 milhões offshore e capital proprietário. Mais, até 220. E 40 milhões é dinheiro de fundo aberto. Muito bom. É isso. Falando um pouquinho até você deu o gancho, Fernando, uma questão meio private equity quando você começou, talvez nesse caminho, quando realmente, como você falou, nem se via isso, né? Principalmente no Brasil, né? Nem se pensava nessa questão, e você queria aplicar em empresas e ficar muito tempo nessa empresa, acompanhar. Vocês têm você falou também que é muito mais estudioso do que mercado captador, vamos colocar assim, né? Assiste muito mais isso. A parte hoje de fundamento, vocês ainda são muito fortes na questão de acompanhar essa empresa até o final, e também as gestoras que vocês aplicam também, vocês estão sempre ali junto nesse desenvolvimento do produto e da gestora? A forma de você montar um negócio, ela é sempre muito penosa, né? Assim, apesar de as pessoas terem um pouco de romantismo sobre como que você monta um negócio, ele é muito cíclico, a taxa de juros no Brasil é sempre muito alta, as pessoas mudam ao longo do tempo, a estratégia muda, então sim, você tem que acompanhar desde o começo. A questão é que quanto mais velho você fica, é mais ou menos que nem jogar golfe, assim, né? Quanto mais velho você fica, mais ferramentas você tem. Então, assim, quando eu comecei, é como se fosse uma caixa de ferramentas com 2 chaves de fenda. 20 anos depois, a gente conhece muita gente do mercado, a gente só de informação de empresa que eu tenho arquivado nos meus servidores, eu tenho mais de 2, 3 terabytes de informação, então a gente tem muita informação das empresas, a gente conhece a maioria dos CEOs, CFOs, caras importantes dos negócios. Então o que acontece? Aquilo que os analistas júniores fazem, isso é uma coisa interessante de falar também, que mudou muito. Mas aquilo que os analistas mais júniores fazem, de você ficar fazendo aqueles relatórios, 50 páginas, e contar história,
Hoje em dia isso não é mais bem assim que acontece com a gente. A gente consegue fazer um screening muito rápido do que funciona, do que está barato, do que não está, porque a gente já tem isso meio que tudo pronto. Depois a gente vai conversar com algumas pessoas, vai entender como o negócio funciona, vai saber o que aconteceu nos eventos de M&A, aumento de capital, sabe? Vai entender especificamente o que aconteceu em cada evento, e com isso a gente vai montando uma ideia do que o negócio era, de como ele está hoje e do que ele vai ser. Então, uma parte disso é number crunching, é você pegar os números das empresas. Isso mudou muito. Quando eu comecei, você não tinha acesso a muita ferramenta hoje que já mastiga e já modela todos os números para você, né? Assim, quando eu comecei, você tinha que baixar os números da bolsa lá, do site RI das empresas, que nem tinha site RI, para falar a verdade. Você baixava os números, botava tudo em Excel e criava todos os modelos. Hoje em dia eu escuto as pessoas falando de criar modelo como se a gente estivesse na década de 90. Você não cria mais modelo hoje, né? Assim, você tem vários sistemas hoje, brasileiros e estrangeiros, que fazem tudo sozinho para você. Então, assim, quando eu vejo hoje uma gestora de equity, que o cara fala assim, não, porque nós temos 30 pessoas aqui, eu fico pensando assim, o que será que esse monte de gente faz, né? Porque, assim, você não precisa mais disso tudo. Assim, a Bloomberg ficou muito melhor. Você tem outros tipos de sistema, gráficos, sistemas de balanço, sistemas de leitura de documentos da empresa, que eles já mastigam tudo para você. Assim, um trabalho que demorava semanas para fazer, meses para fazer, você faz hoje em horas. Está tudo meio pronto. Então, o que acontece? Se antes era um trabalho que você quase não tinha muito tempo para pensar, porque você tinha que produzir muito material para chegar na fase de pensar, hoje é um trabalho que você gasta muito tempo pensando. A gente gasta muito tempo pensando. É um trabalho que funciona muito remotamente, por exemplo. Assim, você pensar numa gestora há 20 anos atrás, todo mundo ficava no mesmo escritório, aquelas mesas, todo mundo assim. Cara, hoje, com as ferramentas que você tem, com tudo sistemático, tudo integrado, você consegue fazer reunião de portfólio em cada cidade, você consegue discutir como está o fundo, você consegue ver a performance do fundo online, de qualquer lugar que você esteja. Então mudou muito a forma de você fazer as coisas. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta do jeito que você queria, mas é isso. Então, assim, a gente vai fundo. Só que o vai fundo hoje em dia é menos conectado com essa lenda urbana de um cara sentado numa mesa, escrevendo. Tem que estar dentro da empresa o tempo todo dia o cara negócio, vai na empresa. O cara vai, assim, cara, eu particularmente, assim, como eu conheço muito modelo de empresa, é claro que a gente sempre perde muita coisa, né? Mas assim a gente demora assim uma semana pra gente discutir um negócio e falar, calma, isso aqui faz sentido a gente olhar mais fundo. E outra coisa, olhar mais fundo o quê? Depois de 20 anos, você não vai olhar mais fundo o negócio inteiro. Você fala assim, vamos olhar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, é um trabalho hoje muito mais... Se antes você tinha que ter muita gente na empresa para fazer um processamento de informação intenso, para você liberar um monte de material, para que isso pudesse gerar alguma conclusão, hoje em dia esse trabalho é 1/10 do que era 20 anos atrás. Então você gasta muito mais tempo pensando. Hoje o trabalho de gestão de recursos é um trabalho de gente que gosta de pensar, estudar, ler muito. Você lê muito, tem que ler muito. Por quê? Por causa de contexto. Não é porque lê muito, porque ler muito é divertido. Não é por causa disso. É porque você precisa ter contexto. Você vai falar de petróleo, vai falar de commodities, vai falar de... Não adianta você falar de como era a Vale 20 anos atrás. Por que adianta que a Vale 20 anos atrás? Tem que ver o que é a Vale daqui para frente. Não adianta você falar da Gerdau antes dela entrar nos Estados Unidos. Tem que olhar na Gerdau agora. Então você precisa... Sabe, você vai falar, por exemplo... Eu falo sempre para a Isa, né? Você vai falar, por exemplo, de empresa de fibra ótica. Vai falar de Brisanet, Desktop, Unifique. Cara, você tem um monte de literatura nos Estados Unidos das empresas que cabearam os Estados Unidos inteiro e como que elas cresceram. Sim. Como foi a alavancagem, como foi a geração de caixa, como que foi... Sabe, como que foi o pagamento da dívida, como que foi o crescimento... Sabe? E tem caras que estão fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. Então, assim, como que você vai saber isso se você não lê, né? É aquela frase do Einstein, né? O seu universo está limitado às coisas que você sabe. Então, você tem que ler muito. Então, assim, qualquer gestor de dinheiro, qualquer gestor de equities que passa o dia lendo jornal e vendo TV, não vale a pena você botar dinheiro com esse cara. Ele não vai fazer nada diferente.
Ele vai ficar... É melhor comprar ETF, é mais barato. Inclusive eu recomendo isso para 90% das pessoas que vêm falar comigo, eu falo isso. Compre ETF, é muito mais barato. Até essa provocação que eu queria fazer, Fernando, a gente teve... Vamos pegar o passado recente aqui no Brasil, mas a gente teve um boom de gestoras, sobretudo gestoras independentes, né? Então, abertura, diversas gestoras. E dentro desse cenário, como que você ou outras gestoras, enfim, seus concorrentes, vocês conseguem gerar alfa? Ou seja, como você consegue diferenciar? O que pode agregar numa gestão para ser melhor do que a média, melhor do que o Ibovespa, melhor do que um índice, né? É uma excelente pergunta. Quase nada, para falar a verdade. Você precisa ter uma visão específica sobre alguns temas específicos, ter meio que um círculo de competência que você entende daquilo mais do que as outras pessoas, e você ganha dinheiro pendularmente em cima das coisas que você conhece. Às vezes você não ganha, às vezes você ganha. E daí as pessoas que confiam na sua capacidade de tomar decisão e no seu bom senso e na sua cultura geral sabem que durante um tempo você não vai ganhar dinheiro e durante outro tempo você vai ganhar dinheiro, mas você nunca vai sair do seu círculo de competência. Uhum. É assim que eu vejo. Então, assim, sobre quantidade de gestoras aumentando e caindo, isso desde que eu comecei sempre aconteceu. Então, assim, você teve... A gente montou... 2003... De 2003 a 2008 teve um monte de gestora que nasceu. Em 2008 teve a crise do Lehman Brothers, aquele negócio todo, um monte quebrou. Em 2012 começou a nascer de novo. 2014 teve a crise, um monte quebrou de novo. Porque você tem que pensar o seguinte, não tem barreira de entrada nesse mercado, né? Sim. Então o mercado não tem barreira de entrada. Se não tem barreira de entrada, qualquer um pode montar uma gestora. E daí, negócios que não têm barreira de entrada, eles crescem ou se desenvolvem ou não se desenvolvem mais por uma questão relacional do que uma questão de performance. Sim. Então você tem casos que, eu não preciso citar o nome, de gestoras que o cara saiu do banco, montou uma gestora, captou 60 bi em 6 meses. Hoje o cara tem 4 bi. Ele é ruim? Não, ele não é ruim. Talvez ele não fosse tão bom para ter 60 bi. Mas ele tem 4 bi hoje. Quer dizer que é um cara burro? Não, não é um cara burro. Mas assim, as coisas têm tamanho. Talvez o que ele faça não tem tamanho para isso. Uhum. Isso acontece muito. Assim, a quantidade de gestoras e de gestores que eu vi saindo do mercado, porque também, né, não tem barreira de entrada e gestora não quebra. Sim. Porque você não fica alavancado na gestora, você se alavanca no fundo. Sim. Quem quebra é o cotista. O cotista quebra. Você não quebra. Você fica lá tendo aquele negocinho ali, você não faz nada. Então, assim, é por isso que eu acho importante ter esse negócio. Assim, eu divido em dois. Acho que são 2 tipos de negócio. São negócios que são feitos para vender. Sim. Então são fundos que são feitos para vender, para botar em plataforma, para quando você pega, por exemplo, pegar uma gestora bem boa, pegar a Gênua, por exemplo, que é uma gestora muito boa. É um braço do Itaú que saiu, o Itaú investiu, e daí o Itaú é o canal de distribuição do cara. O cara é ótimo, mas assim, é um business do Itaú, é que nem a Kinea. Sim. Outra coisa é o cara independente, que quer fazer o negócio dele, tem uma parte do capital dele que é capital proprietário, e ele quer investir no negócio dele, ele gosta de estudar, ele não quer trabalhar em outro lugar. E daí ele tem aquele círculo de competência dele. Então para mim são esses 2 tipos de negócio. O negócio mais comercial e o negócio que é menos comercial. Claramente meu negócio é muito menos comercial. Uhum. E nada contra quem quer fazer um negócio comercial. Eu acho que dá muito mais trabalho. Inclusive porque gerir as pessoas nesse negócio é extremamente difícil. As relações são muito mais complexas. Cara, você tem que pensar o seguinte, né? Se você for pegar as pessoas dessa indústria, geralmente elas têm um perfil, né? São pessoas introspectivas, introvertidas, que gostam muito de cultura, gostam muito de ler, que não conseguem se encaixar no mundo corporativo, onde você tem que fazer política, onde você cresce não por performance, por relacionamento, e o cara consegue fazer as coisas que ele está fazendo porque ele conseguiu ganhar um dinheiro, ele faz para ele e faz para os outros. Quando você resolve ter uma empresa com 50 pessoas, 40 pessoas, e você é o gestor que é introvertido, você não sabe gerir aquela galera. E você não quer fazer aquilo. A gente chegou a ter 25 pessoas na Trópico. E é o que eu falei, o nosso retorno não foi proporcionalmente maior porque eu tinha mais analistas. Para falar a verdade, foi pior. Por quê? Eu e meu sócio, a gente gastava muito mais tempo gerindo as pessoas e os conflitos do que indo visitar as empresas. A gente chegou num ponto em 2015, 14, 2015, foi 2014 isso. Sentei com o meu sócio e falei assim, cara, parou.
a gente está ficando infeliz aqui. Porque a gente gosta de ficar parado, lendo. Eu trabalho de fone, ouvindo música. Como é que você gere gente assim? A Isa fala comigo por WhatsApp dentro da empresa. Eu não sou um cara para ficar gerindo gente, batendo bumbo, toca sino, aê, parabéns. Então assim, tem gente extrovertida? Tem. Tem alguma coisa contra eles? Nenhuma. Zero. Só que quantos caras extrovertidos criaram gestoras e criaram negócios que deram certo durante muito tempo? É diferente o foco. É só isso. Assim, nada contra, entendeu? É só o jeito de se montar os negócios. E dentro disso, muito bom, hein? Muito bom, porque já vai pegando gancho aqui. Dentro disso, Fernando, essa relação com o cliente final, então, na questão de... eu vim de assessoria, né? Então, assessoria, a gente tem essa relação o tempo todo de rentabilidade, performance do fundo, né? A primeira coisa que o cara vê na plataforma que bate é performance do fundo em 12, 36 meses, enfim. E essa relação que vocês têm, então, com a rentabilidade e essa questão do cliente final acreditar, entender a estratégia do fundo, né? Como é que vocês trabalham isso junto dos relatórios, de toda a passagem para o mercado? Eu acho que assim, bom, de quando eu comecei para hoje, muita coisa mudou, né? Então assim, algumas coisas mudaram para melhor, o mercado tomou escala, e umas coisas mudaram para pior. O que mudou para pior? Vamos começar com a parte ruim. A parte pior é o seguinte, eu sou o tipo de cara que dono de empresa adora conversar comigo. Porque eu não conheço só a empresa dele, eu conheço os concorrentes, eu conheço o mercado lá fora, eu sei os livros que ele está lendo na estante, provavelmente eu já li todos. E esse cara adora conversar comigo. Esse cara adorava botar dinheiro comigo, ele adora até hoje. Eu sento para conversar com o dono de empresa, o cara fala, onde eu boto dinheiro para investir assim? Muito bem. Essa é a parte boa. Eu tinha muito relacionamento com family office, muito relacionamento com dono de dinheiro. E isso não sou só eu, as outras gestoras também. E esse capital, como todo dono de empresa, ele sabe que tem horas que você vai bem, tem horas que você vai mal. Tem horas que você tem margem, tem horas que você não tem. Tem horas que você acerta, tem horas que você erra. Se você não quiser errar nunca, você bota dinheiro no CDI, você está sempre bem. Bom, então esses caras, eles costumam ficar no longo prazo, porque eles encaram o investimento em equities, o investimento em ações, como se fosse investimento na empresa deles. Se você olhar uma Vulcabras, por exemplo, olha como o Pedro Bartelli gera a Vulcabras. Sim, cara, não é à toa que a Guepardo está entre as melhores gestoras do Brasil. Uhum. Assim, faz sentido, entendeu? As coisas combinam. Agora a parte ruim. A parte ruim é que quando entraram as assessorias, as plataformas, essa coisa toda, você desconectou o cliente final com o gestor. E naturalmente você acabou tendo uma visão muito simplificada do processo todo de investimento. Então, assim, para mim, assim, como é que é a minha vida nos últimos 20 anos? Eu perco dinheiro durante 3 anos e ganho dinheiro 2 anos. Assim, mais ou menos assim. O que acontece é que em 3 anos a gente perde um monte de PL e em 2 anos todo mundo descobre que a gente não é estúpido, que a gente talvez esteja um pouco inteligente e botar dinheiro com a gente. Bota dinheiro na cota máxima e resgata na cota mínima. Todo mundo é assim. A gente tem uma base de mais de 20 mil clientes lá. Hoje o velho, que é meu fundo aberto, está com 17 milhões. E quando o fundo der 40% ao ano 2 anos seguidos, vai para 100 milhões. Sim. Só que é o pior cliente possível. E daí, uma parte disso, eu não acho que a culpa seja da assessoria. Não acho isso. Eu acho que uma parte disso veio da desconexão do dono do dinheiro com quem está tomando decisão. Tanto que eu sempre falo para a Isa, eu falo assim, cara, o cara tem que me conhecer, ele tem que saber quem está tomando decisão para ele. E esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente resolveu montar fundos de mais baixo risco. Fundos que tenham captação fácil. Sim. Porque daí... Cria conexão. E se o cara quer olhar performance... Ele vai olhar a performance de 6, 12, 24 meses e ele vai falar assim, nossa, tá bom, vou alocar. Sim. Tá bom, aloca. Ele vai ficar rico com isso? Não. Ele não vai ficar rico com isso. Mas ele entrou no seu aquário também, criou conexão. E aí depois ele olha os outros fundos, essa coisa toda. Mas assim, a gente tem o cash. O cash a gente abriu faz 9 meses, né? 9 meses, já está com 210 milhões. Assim, capta que nem água. Alguém vai ficar rico com o cash? Não vai. Não. Mas o cara dorme tranquilo, o cara tem uma opção de investimento melhor que o CDI, a gente é muito responsável, porque uma parte relevante do fundo é dinheiro nosso. Então, assim, é legal ter? É legal ter. Mas, assim, a gestão dele requer muito menos profundidade e extensão
do que gerir um fundo de ações. Sim, sim. Muito menos. É isso. O Fernando vai dar uma aula e eu vou contar um pouco da história do cash agora. Do cash. E também um pouco das características dele, né? Eu acho que, como você falou, tem sido um sucesso São 7 meses, 8 meses? O novo, né? O novo. O antigo estava com 500 e poucos milhões, né? Assim, o cash ele nasceu por uma necessidade nossa, né? A gente montou uma empresa no mercado que ficou muito grande, chamada TRX. Você já deve ter ouvido falar. Foi o primeiro fundo de logística listado. Legal. Foi a primeira empresa que construiu a estrutura de fundos de investimento para cotistas colocarem dinheiro em atividades que não fosse só residencial. E a gente vendeu essa empresa para um fundo de private equity em final de 2013. E a gente recebeu dinheiro. Então, e daí eu fiquei responsável por procurar onde alocar esse dinheiro. Porque você não vai pegar o dinheiro que você recebeu e meter tudo em ações em uma semana. Sim. E daí o cash, ele nasceu de uma falta de produto que a gente encontrou no mercado. Que foi o seguinte, todos os produtos que eu ia ver para alocar o dinheiro, tinha tudo crédito privado junto. Já naquela época, 2014. Então, debentures, CCBs, essa coisa toda. Uhum. E eu não sou um cara de crédito. Meus sócios também não são pessoas de crédito. Então a gente falou, a gente vai deixar o dinheiro aqui, vai assumir risco de crédito de empresa, mas eu não entendo lufas disso, né? Como é que eu vou fazer? E daí a gente resolveu montar uma estratégia onde a gente tinha operações sem risco de crédito corporativo e que pudesse dar mais do que um CDB do Itaú, um CDB do Bradesco, alguma coisa que fosse um pouco melhor e com risco bastante equivalente. E o cash nasceu disso. E durante vários anos, quase 5, 6 anos, o cash, ninguém entendia muito bem o que o cash fazia. Ele ficou com pele pequeno. A gente montou uma outra gestora, com outro gestor, que fez. Até que em 2020 a gente botou o cash dentro da Trópico e colocou ele dentro de todas as plataformas que a gente tinha. Ele foi para 500 milhões. Uhum. Porque ele é um fundo cujo o balanceamento de risco-retorno dele é provavelmente um dos melhores do mercado. Tranquilamente um dos melhores do mercado. Ele é um fundo que, apesar do retorno não muito alto, ele é um fundo difícil de gerir. Ele é um fundo tático, é difícil de gerir. Porque você tem que ter acesso a operações de termos, tem que ter acesso a letras financeiras, tem que ter acesso à tesouraria dos bancos para fazer operação de financiamento. Então ele é um fundo difícil de gerir, mas ele dá um retorno muito bom para o risco que ele toma, porque o risco dele é basicamente B3. Entendeu? E o jogo de liquidez dele, como é que fica? É altíssima a liquidez dele. É altíssima. O resgate dele é D2. E a liquidez dele é altíssima. E quando você tem... E as coisas funcionam meio que, assim como todo bom portfólio, né? Elas funcionam meio... Quando uma coisa está indo muito bem, a outra não está indo muito bem. Então, por exemplo, quando o mercado sobe, o juro futuro cai. Então as LFs vão meio de lado. Mas daí você tem muita antecipação de termo. Uhum. Quando o mercado cai, você tem menos antecipação de termo, mas o juro futuro tende a subir. Daí você tem uma recomposição das LFs. E isso vai fazendo com que o fundo vá rodando. É como se fosse uma roda que você... Né, coisa de engenheiro, né? Coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico, né? Então, assim, depois que a roda começa a girar, fica mais fácil de você gerar retorno. É difícil fazer isso do zero. Sim. Mas depois que você tem 50, 60, 70, 80 milhões, as operações vão antecipando, as tarefas vão aparecendo, você começa a ter acesso a coisas que você não tinha antes. Vai aumentando o volume, você começa a ter acesso. Exatamente. Então, até você chegar no volume de equilíbrio, você tem muito acesso a muita operação boa, com risco muito baixo e um retorno muito bom. Então, basicamente, o cash é isso. Não tem muito segredo. Ele tem, o segredo dele está na operação. A operação dele é complicada. E é por isso que não tem tantos assim no mercado. Sim. É só por isso. Ou seja, formou uma barreira de entrada, de certa forma. De certa forma, formou. Porque se você for pegar os concorrentes do cash, que a gente monitora todos eles hoje estão rodando por volta de 99, 98 do CDI. Todos os DIs, né? Isso aqui é DI. Não é nem DI. São fundos que têm a premissa de serem um fundo que aloca melhor o dinheiro. Perfeito. Essa é a premissa do fundo. Sim. Só que você vai ver a performance do cara, tá 98 do CDI, 99, 100, assim... Para dar 98 do CDI, 99 do CDI ou 100 do CDI, eu compro LFT, não preciso botar num fundo. O nosso está dando 107, 108, 110. Então, por quê? Assim, não é segredo, é operação, é como que você opera, como que você gere o fundo. É um fundo que dá trabalho. Parece que você pode começar o fundo e ir para a praia. Não dá muito para fazer isso. Não dá muito para fazer isso, entendeu? Por isso que você sempre perguntou se eu estava de férias. Pessoal que tá
tá escutando querendo abrir gestora, já Falou, já tá repensando. já. Aqui, já. Você tem que ter os relacionamentos certos, tem que falar com as pessoas certas, tem que ter um relacionamento financeiro que todo mundo ganhe dinheiro, não é uma coisa só que você ganha, tem que dar dinheiro também pro cara que tá te dando a operação. É um negócio bacana. Assim, é legal de fazer? É super legal. Mas tem que ter tamanho, não dá para fazer isso com 5 milhões, né? Muito bom. Fernando, eu queria começar a falar um pouquinho sobre cenário, né? Acho que não tem como a gente não falar. E aí você fala assim, pô, o cliente sempre pega, e aqui super provocativo, né? O cliente sempre pega a cota lá em cima quando está subindo e vende quando a cota está lá embaixo, né? Em que momento que a gente está? A gente está com cota lá embaixo ou a gente está com cota lá em cima? Será que a gente vai ter 2 anos bons aí para equity? Já começou esse movimento? Eu acho que a melhor forma de você investir em equity é você não tentar adivinhar cenário. Uhum. Porque você vai errar. É só você olhar o que aconteceu no primeiro semestre. Todos os caras de multimercado que tem bilhões passaram dezembro e janeiro falando que o primeiro semestre ia ser uma catástrofe. Todos eles perderam dinheiro e o primeiro semestre foi ótimo. Então, assim, falar de cenário, eu acho que é o caminho mais próximo para você não fazer o que você precisa fazer. Que é entender dos negócios. Porque negócios bons, eles performam melhor em cenários melhores e performam ok em cenários ruins. A questão é o que é um negócio bom. Assim, essa é uma coisa que eu sempre falo lá na Trópico. Né? Eu falo assim, esse negócio está barato. Tá, o que é barato? Assim, uma coisa que está super alavancada e está crescendo 30% ao ano, tá barato. A não ser que o juro vá para 13,75. Daí não é muito barato. Então, assim, barato e caro, que as pessoas hoje falam como se fosse, sei lá, entre Coca-Cola e Guaraná, não é bem assim. Você tem uma série de questões qualitativas no meio, né? Dá um ar de simplicidade pro um negócio que não é tão simples. Então, como é que eu acho que tem que se investir em ações? Sempre. Sempre. Então, assim, você fala assim, olha, esse ano eu vou investir R$100 mil em ações. Você coloca 8 mil em janeiro, 8 mil em fevereiro, 3 mil em março, daí o mercado corrige para baixo, sem ninguém se entender por quê, você bota 12 mil, você vai colocando. Eu invisto em ações desde os 22 anos. Eu nunca resgatei, eu não resgato meu dinheiro em ações, eu nunca resgatei meu dinheiro. Assim, a gente às vezes aloca em outras coisas, mas eu nunca tirei o dinheiro, nunca virou consumo. Então, é só desta forma que você consegue fazer com que os juros compostos trabalhem para você. Daí, por quê? Porque as empresas vão mal, às vezes vão mal. Só que quando ela vai mal por um motivo exógeno a ela, o que você faz? Você compra mais. Quando ela vai mal porque ela perdeu de fato alguma característica que ela tinha, daí você reduz a posição, vai ver o que está acontecendo, mas sempre com margem de segurança. Então, respondendo a sua pergunta, assim, a gente pode conversar de cenário, tem bastante coisa para falar sobre isso, mas a probabilidade de eu errar é 99%. Assim, eu não gasto muito tempo. Eu acho que tem gente melhor que eu para falar de cenário, e todas as pessoas melhores que eu erram muito. Tem um livro ótimo sobre isso, se vocês quiserem ler, chamado Super Forecasters, que é Super Previsores. Esse livro todo mundo deveria ler. Quando você começa a ler esse livro, quando você termina de ler esse livro, não quando você começa. Quando você termina de ler esse livro, você muda a sua forma de pensar. Você fala assim, então tá bom. Então agora já entendi que tem coisas que eu não devo levar em consideração. É isso. E um ponto bom para isso, né, Fernando, que eu vejo, e até uma das coisas que a gente fez esse podcast, é que cada vez mais você vai educando, você falou do livro agora, o brasileiro, né, a gente fala do nosso nicho, cada vez você vai educando mais esse cara, vai ficando mais atrativo pra gente poder trabalhar. Né? Sem dúvida. Vocês têm uma parte de educação, como que vocês trabalham isso? Ainda não pensaram e a gente pode ajudar. É muito difícil você falar em educação quando a média de leitura do brasileiro por ano é 0,6 livros por habitante por ano. Você vai pegar a média de leitura de um francês, por exemplo, 20 livros por habitante por ano. Do americano é 18 livros por habitante por ano. No Brasil é 0,6, considerando o livro de escola. O cara é obrigado ali, às vezes obrigado. Então, assim, é muito difícil você educar qualquer pessoa que não sabe nada de assunto nenhum. Claramente, a única coisa que ele vai olhar, ele vai olhar gráfico, porque o gráfico tá lá, né? Ele olha o gráfico, faz uma linha aqui, ó. Nossa. Ele vai olhar gráfico.
e ele vai olhar performance. Que é o que ele pode ver. Uhum. Agora, se você perguntar para ele assim, você já fez uma simulação de Monte Carlo? Não, já não sabe. Isso já foi muito. Então, a parte educativa da gente lá é leitura. A gente gera muito material para leitura. Eu fazia muito mais, tá? Eu escrevia relatórios de 30 páginas, 40 páginas. Eu percebi que ninguém lê. Então, assim, a gente lê muito. A gente tem o hábito lá a gente discute livro, faz resumo de livro. Por quê? Porque o nosso trabalho é mais ou menos esse. Agora, uma coisa formal de educação, é só você pegar os caras que saem da faculdade. Assim, você pega as pessoas que você conhece, faz uma pergunta para elas assim: oi, tudo bem? Que livro você está lendo? De cada 10 pessoas que você perguntar isso, 9 vão falar nenhum. É difícil você evoluir uma nação onde as pessoas sabem tão pouco de qualquer assunto. E assim, eu tô falando porque eu tenho filho, tá? Sim. Então assim, os meus filhos são iguais. Eles são iguais. Assim, é uma desgraça pro cara ler. Eu dou um livro para ele de 200 páginas que eu leio em 3 dias e ele demora 2 meses. Forçado. Já leu o livro? Já leu. Resumiu? Você não lê. Então assim, essa coisa de educação faz com que o investidor brasileiro ele seja muito intuitivo. Então você escuta as pessoas falando, você escuta... É muito o que eu acho. Assim, o que você acha não é muito relevante, pra falar a verdade, né? Você acha baseado em quê? O que você sabe desse assunto? Só que se você começa a entrar nessa miríade de coisas, você fica uma pessoa arrogante, prepotente e chata. Então você escuta e você fala, tá bom, então, beleza. É isso. Então, assim, é leitura, cara. É leitura. Você tem que ler tudo. Só você vê o Charlie Munger. O Charlie Munger fala que os filhos dele chamam ele de livro com perna. Não tem, assim, todos esses grandes investidores, todos eles, leem muito, têm uma capacidade de processar informação, de guardar dado, sabe, de conectar ideias. Como é que você conecta ideias diferentes, de modelos de negócio diferentes, se você não tem contexto? Se você não sabe? Sabe? Bom, a gente acabou de falar da Mônica Lewinsky. Sim. A Isa não sabe quem era. Que é de agora, 2008. Tem gente que eu converso hoje que nunca leu um livro sobre o que aconteceu com a crise de 2008. O cara não sabe. Não é? Não tem isso? Um monte de gente tá no mercado hoje fazendo relatório. O cara às vezes já passou. O cara passou, tava lá. O cara entrou. Muitas vezes o cara passou, mas esses caras que começaram no mercado em 2010... Aí não... Você tem N livros super bacanas explicando o que aconteceu em 2008. Cara, 2008 foi a hecatombe do sistema financeiro mundial. Isso nunca aconteceu antes. Isso devia ser dado nas faculdades de economia. Só que, muito melhor que isso, tem centenas de livros excelentes para você ler. E ler. O que aconteceu em 2008? Teve um problema aí, né, com alavancagem, com o imobiliário dos Estados Unidos. É verdade, um probleminha aí com o imobiliário dos Estados Unidos, é isso aí. Então é isso, cara, sobre educação é isso, sabe? É um mundo que está muito focado em imagem, né? É isso que acontece. Instagram, TikTok, YouTube, você fica muito focado em imagem. O Fernando, falando nisso, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, tem um lado bom, que acho que a gente tem mais brasileiros, mais investidores na Bolsa brasileira. Então, 1 milhão, 2 milhões batendo recordes. Mas eu tenho uma preocupação da qualidade, como você falou, desse investidor, né? Será que eles estão preparados para investir numa empresa, ser sócio de empresas, olhar para longo prazo? Olhando assim os últimos 10 anos, né, dessa leva que entrou? Não estão. Claramente não estão. Sim. Se o cara, assim... A primeira coisa que você falou de uma gestora é que não tem barreira de entrada. Sabe? Eu ainda escuto gente falando das 5 forças de Porter, por exemplo. Você vai para Harvard, o Porter não fala mais das 5 forças de Porter desde 1990. E tem gente aqui no Brasil que ainda fala que usa 5 forças de Porter. Sim. Pô! Então, o que acontece? Quando você resolve ser um investidor, acho que você tem alguns tipos, né? O primeiro é aquele cara que é médico e que ele tem dinheiro para investir e ele tem que... Aquele dinheiro é para manter patrimônio. Esse cara tem que ter pouco dinheiro em ações, porque ele ganha dinheiro com o trabalho dele. E tem o cara que ele quer ficar rico com ações. Aquele cara que tem entre 25 e 35 anos, que ele quer ficar rico com ações.
Se esse cara for um cara muito extrovertido, pouco virado para dentro, de forma geral, que lê pouco, se preocupa mais em se relacionar com as pessoas, esse cara vai ter problema para ter isso. Não porque ele não é inteligente, ele pode até ser inteligente, mas talvez não naquilo que precise ser inteligente. Ele é inteligente para outra coisa. Sim. Só que daí fica essa onda de ficar rico com ações e subiu 20%, subiu 30%. Cara, quantos investidores conseguem pegar as ações na veia? Pô, você está no mercado há bastante tempo. Sim. Dificílimo você pegar uma ação na veia. E daí fica todo mundo querendo pegar ação na veia, né? Porque era oportunidade. Esse é um negócio de juros compostos. Juros compostos. Você fica acionista de uma empresa que gera um ROI de 20% ao ano, um ROIC de 25% ao ano, tem pouca dívida, né? Esse cara vai tirando retorno todo ano. Mas só que se toda vez sobe a ação você vender, de novo, tá aquela frase do Munger, né? Que ele fala assim, uma das coisas que a gente faz aqui na Berkshire é nunca interromper um ciclo de juros compostos desnecessariamente. É isso. Então, assim, você pergunta se os caras estão preparados para investir em ação. Se você fica olhando o preço de ação em bolsa, você não tá. Agora, se você, em vez de ficar olhando o preço em bolsa, você vai olhar... você só olha o seu portfólio na período de resultado e você vai olhar os informes, vai olhar o ITR, vai olhar o que a empresa construiu, faz o modelo dela, checa com o que os caras estão falando. Bom, talvez você tenha alguma chance. Caso contrário, você vai virar sniper, né? Você fica tentando acertar a próxima onda, né? Então, assim, é bom ter mais investidores na bolsa? Porra, é ótimo. São 210 milhões de habitantes, você tem 105 milhões de população economicamente ativa, então aproximadamente metade da população trabalha e gera renda. E você tem 6, 7 milhões de pessoas na bolsa. Considerando que o nosso juro aqui histórico é um juro super alto, esse número é bom. Porque você investir em ações para ganhar 15% ao ano... Com juros... Pô, é dificílimo, cara. Sim. Você tem que de fato, assim, é difícil. Por isso que eu falo pra muita gente, cara, você quer botar dinheiro em bolsa? Para de achar que você é analista. Analista requer N coisas que talvez você não tenha, e tudo bem. Compra um ETF. Compra um BOVA11, compra um small, um de small cap, carrega por 20 anos, que os juros compostos vão fazer o trabalho para você, não tem problema. Então é isso, eu acho que assim, quanto mais intuitivo é o seu grupo de investidores, pior tende a ser a performance dele no tempo. Porque mais intuitivo, menos base, mais inflexões emocionais ele vai ter ao longo do tempo. Sim. Isso é ruim para todo mundo. Sim. Você falou, Fernando, sobre a questão quando estava falando da divisão dos fundos, sobre a questão do offshore. Ah, sim. Que agora vocês olham bem. A gente começou a olhar offshore em 2015. Já foi minha pergunta, já pode continuar. Como que foi essa transição? A gente foi chamado por um banco europeu para a gente administrar um fundo para eles de Latam, América Latina. Brasil, Chile, Peru, Colômbia. E a gente começou a fazer isso em 2015. E é interessante que assim, é um banco de uma família e o nosso mandato ele é meio que para sempre. Opa. É um negócio surreal, assim. Não, é um negócio assim, ele falou assim, mas quando vocês querem o dinheiro de volta? Ele falou, nunca. Esse é um dinheiro pra gente, daqui 20 anos a gente olha como é que foi a performance de vocês. E o fundo vai muito bem há muito tempo. O fundo só tem fluxo de dinheiro, não tem resgate. E a gente pode fazer estratégia do jeito que a gente gosta. A gente investe em Peru, Chile, Colômbia. Agora tá difícil investir no Peru, essas coisas a gente já investiu bastante lá. E é isso. Então, assim, uma vez a cada 2 anos a gente vai lá pra Finlândia conversar com os caras. É super legal. E é bem diferente. É um passivo mais concentrado, mas é um passivo muito mais qualificado. Agora, se você pensar que a taxa de juros... Você vê, o nosso fundo offshore, historicamente, está dando uns, 14%, 15% ao ano em dólar. Os juros dele é 1% ao ano. Caraca. Os caras estão felizes da vida, né? E não interrompendo o fluxo de juros compostos. Nada. Só, e entra dinheiro, e vai entrando, e entra, e vai entrando devagarinho, vai entrando mais dinheiro todo ano. E dá uma... Assim, você pega... Você tem já algumas empresas no Brasil que migraram para investidores lá fora, né? Alguns caras muito bons que não aguentaram essa volatilidade de pele aqui no Brasil. E estão indo super bem, né? Assim, aqui no Brasil talvez não estejam indo muito bem, mas lá fora estão indo super bem. Porque assim, é normal, assim, essas coisas de você ficar operando o mercado, você vê cenário,
Porque agora eu vou resgatar de bolsa, agora eu vou botar na bolsa, agora eu vou resgatar de bolsa. Agora eu vou resgatar... A chance de você errar... Porque Sim, assim, sim. o problema não é... porque eu vou investir na baixa e vou resgatar na alta. Tudo bem, isso é fácil, né? Mas quando é a baixa? Porque se você começa a ver que o mercado está piorando e você começa a resgatar, você vai acabar resgatando quando o mercado estiver lá embaixo. Ao passo que se você fizer isso ao contrário, eu falo assim, o mercado está piorando, deixa eu botar mais dinheiro. Você vai começar a botar dinheiro quando o mercado estiver lá embaixo. E se você começa a ver o mercado muito eufórico, muito feliz, tudo dando certo, agora vamos ter 2 anos de... Acho que eu vou reduzir um pouco de ações, porque passou de 97 mil em março, fevereiro, para 121 mil. Sim. Eu acho que eu vou começar a tirar um pouco e devagarzinho. Esses movimentos contínuos, eles são muito mais eficientes em termos de risco, retorno, pensamento de contexto, do que você querer acertar. Esse é o problema. Essa é uma conversa que eu sempre tenho com o Breda do Alasca, que é um cara que eu adoro, um cara super legal. E é a discussão que eu tenho com ele. Eu falo assim, cara, o problema de você botar dinheiro na baixa e tirar na alta é que você não sabe quando é a baixa. Assim, porque o cara não quer na baixa, ele quer no ponto de virada. No vale ele quer ali. E daí é difícil. E outra coisa, ele quer deixar o dinheiro no fundo de ação quando vira para cair. Assim, eu nunca consegui fazer isso. Eu acho ótimo que consegue. Não quer comprar no low, quer comprar tudo. Ele quer comprar tudo no low e quer resgatar tudo no high. Me fala aquela que você tá vendo que vai subir. Cara, e outra coisa, né? A gente quando analisa uma empresa, quando vê uma empresa indo bem ou indo mal, você tem que descobrir, você tem que saber por que tá indo bem ou por que tá indo mal, porque tem aqui, cara, assim, analisar a empresa é um negócio que tem uma parte de arte nesse troço. Você não sabe muito bem o que vai acontecer. Você faz umas premissas ali, você acha... Claro que você, com o tempo, você aprende a não brincar com empresa alavancada. Porque sabe que se o cara escorregar, você aprende que negócios cíclicos, quando você pega a baixa do ciclo, o ciclo sempre vence você. Então tem que tomar cuidado com negócios cíclicos. Você tem que tomar cuidado com negócio que tem custo de holding. Sim, sim. Porque, como por exemplo, incorporadoras, por exemplo. O cara, quando não ganha dinheiro, ele faz aumento de capital. E quando ele ganha dinheiro, ele leva todo o dinheiro para ele. Por quê? Porque a holding leva todo o dinheiro das SPS das incorporadoras. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque se eu quero acertar o ponto, você pode até ganhar dinheiro. Mas se você quer ser acionista desse cara durante 20 anos, ele pede dinheiro para você quando ele tá mal. E ele não te dá de volta quando ele tá bem. Então, assim, vira um negócio horroroso no longo prazo. Então é isso, entendeu? Então, assim, é mais fácil fazer devagar. Quando você fala da escolha das empresas, de modelos de negócio, enfim, só para entender um pouco como é que vocês fazem a gestão, né, principalmente na parte de equity. Porque acho que tem um viés, por exemplo, Petrobras. Acho que todo brasileiro sabe o que é Petrobras. A gente fica mais confortável de conhecer modelos de negócios, né? Só que ao mesmo tempo, eu particularmente posso falar por minhas palavras aqui, eu não consigo falar com o CEO da Petrobras... Talvez Sim. nunca, né? Só numa coletiva, enfim, né? Como é que fica essa decisão? Porque talvez a gente tenha que ir para empresas menores ou menos conhecidas, mas que a gente consegue ter um trânsito. Como é que você faz a seleção de portfólio, escolher os cases, né? Você sabe que essa forma de como você analisa uma empresa, falando com as pessoas ou sem falar com as pessoas, ela tem prós e contras dos dois lados. Porque do mesmo jeito que você está falando isso, eu posso falar para você assim, quando você conversa com o CEO da empresa, e o cara for um cara muito carismático e muito bom, ele te influencia a você não fazer o que é certo, porque ele te leva a fazer coisas que você acha que por causa dele vão funcionar de outro jeito. Então eu conheço várias histórias de gestores que eles não falam com a gestão da empresa para não ficarem enviesados. É porque ele está muito acostumado a fazer isso. Você pega, cara, assim, o poder de uma pessoa carismática na capacidade de influenciar as outras pessoas é muito maior do que uma pessoa comum pensa. Assim, a gente, de fato, muda de postura. Sabe, senão a gente não teria a Segunda Guerra Mundial, senão a gente teria Mussolini, a gente não teria um monte de coisa que aconteceu errada, que acontece, né? Então, assim, começando, tem prós e contras desse negócio de você falar com... Eu, particularmente, gosto de conversar com as pessoas. E eu sei que eu posso ficar enviesado. Então, como é que eu faço? Eu sempre levo alguém comigo
E mesmo quando eu não levo alguém comigo, a mesma reunião que eu faço, eu peço para outra pessoa fazer também, para a gente poder comparar as coisas. É isso. Então, assim, mas tem empresas como a Petrobras que você não consegue falar com quem você precisa falar. Verdade. Isso é um problema. Para mim, isso é um baita problema. Para as pessoas que analisam fluxo, acho que Petrobras é uma questão que você vê 3 coisas, né? Você vê fluxo de investimento estrangeiro, petróleo, que é uma commodity, e a governança interna da empresa. Então, se você já tem essas 3 variáveis meio que mapeadas, não tem muito mais coisa para você olhar ali. Acho que o problema da Petrobras hoje não é o fluxo de investimento estrangeiro, não é a parte de ciclo, porque você consegue saber o ciclo do petróleo, essas coisas todas. O problema da Petrobras hoje é que você não sabe a extensão do problema de governança que ela vai ter. A minha visão nesse primeiro semestre é que se não fosse o Congresso, a gente estaria muito pior do que a gente está hoje. Muito do que foi esse mercado no primeiro semestre foi porque o Congresso segurou os arroubos malucos que a gente ouviu em janeiro e fevereiro. Ou você acha que a Bolsa foi para 97 mil pontos porque todo mundo realmente acordou de mau humor? Não, é porque o governo novo que tinha acabado de entrar, desde que foi eleito em outubro, falou um monte de bobagem de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Até que o Congresso falou, vamos parar. Não vai ter essas interferências na economia, o Banco Central vai continuar independente, a gente vai continuar fazendo a reforma fiscal, sabe? E daí isso acalmou o mercado. Então, agora pensa alguém que pense em cenário. Se você pegar tudo que foi falado de cenário em janeiro, é uma catástrofe. Só você reler o que tem em janeiro. E daí, quem segurou a gente pode falar, porque foi o ciclo do petróleo, porque o minério, porque a China, pode ser tudo. Na minha visão, quem segurou o Brasil no primeiro semestre foi o Congresso. Se não fosse o Congresso, com todas as críticas que eu tenho às pessoas que estão lá, não me interessa muito isso, mas ele que segurou os arroubos autoritários e que continuam. Você escuta algumas pessoas do governo falando, você acha que você está em Cuba, né? Fala assim, calma aí, como assim? Não é bem assim que funciona. E quem está segurando ainda é o Congresso. Então, pode piorar tudo de uma hora para outra? Pode. Petrobras é um caso. Cara, o cara que entrou na Petrobras, ele mudou uma série de coisas importantes na Petrobras que foram feitas justamente depois da crise de credibilidade que a empresa teve, depois de ter pago bilhões de dólares de multa para os investidores americanos, criou o comitê de compliance, comitê disso, comitê que dificultou as decisões, o cara tirou tudo isso. Então, assim, se a gente está pensando em investir em Petrobras para ter durante 7, 8 anos, 10 anos, ela vai sobreviver esse governo? Vai. Ela quase quebrou. Mas eu ainda falo com pessoas hoje que quando eu falo a Petrobras quase quebrou. Imagina, quebrou nada. Então, assim, é difícil ter uma empresa como a Petrobras na carteira. Sim. Dá para ter? Dá. Assim, tem gente que assume esse tipo de risco? Tem. Mas para mim é muito complicado. Eu acho que você, por exemplo, pegar a Petrobras, a performance de Petrobras ao longo dos próximos anos e comparar com a performance da Junior Oils que a gente tem no Brasil, como 3R, Petro Recôncavo, eu acho que essas duas vão dar resultados muito melhores do que a Petrobras. Não tanto porque a Petrobras é uma má empresa, mas é porque eu acho que ela está sendo mal gerida. Só isso. Então não dá para fazer política de preço com a empresa de petróleo. A gente já viu o que aconteceu. Sabe, o cara aumenta o imposto de um lado, no dia seguinte a Petrobras baixa o preço da gasolina. A gente já sabe o que vai acontecer. Então é isso. Então, seja o Petrobras é isso. Assim, a minha posição é ficar olhando. Sim, perfeito. É só isso. Muito bom. Aula, hein? Muito bom, hein? Que aula. Pra gente encerrar, Fernando, a gente falou muito, acho que foi muito importante a gente passar por alguns pontos, que a gente falou várias mensagens para o investidor, principalmente, né? E eu queria uma última sua, no sentido de futurologia, pegando um pouco do passado que você já passou. Qual o caminho para esse cara seguir, no sentido de, você falou, né, pô, se você está desconfortável, pô, tu não sabe onde colocar, compra um ETF, algo dessa linha, mas qual o caminho o cara seguiu, qual o tipo de gestor que ele tem que ver, já que ele tem que conhecer tanto esse gestor, para ele deixar esse juro composto trabalhar para ele? Acho que tem algumas coisas, né? Assim, acho que a primeira delas é, assim, não existe gente bem sucedida em mercado financeiro que eu conheça, e pessoas interessantes, né, que não leiam muito.
Tem problema você não gostar de ler? Não, nenhum. Só que talvez não seja esse trabalho para você. É só isso. Então, assim, tem que ler muito, tem que ter muito contexto, você tem que entender como as coisas estão conectadas. Isso é um. 2. Se você resolve colocar dinheiro com alguém para gerir o seu dinheiro, você deveria conhecer a pessoa que está tomando a decisão. É assim. Você compra um carro da Toyota ou da Honda porque você sabe que o carro não quebra. Inclusive tem um vídeo do Steve Jobs muito legal que ele fala isso, que as únicas empresas do mundo que na propaganda eles não falam sobre qualidade de produto são as empresas japonesas. Vocês sabiam disso? É muito legal. Por quê? Porque a percepção das pessoas sobre qualidade não vem através do marketing, vem através da experiência. Eu acho que com fundo é mais ou menos assim. Então quando você vai ver uma propaganda da Honda, da Toyota, da Mitsubishi, eles nunca falam que o carro deles é o melhor. Porque se você pegar um carro da Honda, olha os caras que tem Honda Fit. O cara tem um carro de Honda Fit, o cara não quer vender nunca o carro. Não quer, troca e não quer vender o carro. Então, eu acho que quando você fala de investimento de longo prazo, é mais ou menos isso. A percepção de qualidade, ela não pode vir do retorno de 12 meses, do retorno de 24 meses, porque você não sabe o que tinha na carteira, você não sabe o que o cara estava pensando. Às vezes dá errado mesmo. Mas pensamentos corretos geram retornos melhores. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Se você acerta mais do que você erra, naturalmente as coisas acontecem. Agora, se você não dá tempo para isso acontecer, você está sempre na contramão. Então, assim, uma coisa que eu falo sempre para a Isa, eu falo para todo mundo que vai investir com a gente, calma. Gasta tempo. Investir requer tempo. Eu estou com 1 milhão para investir. Não sei onde colocar dinheiro. Cara, vai conhecer os gestores do mercado. Tem um monte de cara bom. Marca. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu tenho um dinheiro para investir, eu quero sentar aí com você para conhecer você. Isso se fazia muito quando eu comecei. E depois do advento das plataformas, isso ficou a rigor, né? Ficou como responsabilidade do assessor, que depende de um analista de fundos. Só que você vai ver o analista de fundos, o cara tem 24 anos, coitado. Ele não tem, 9 mulheres grávidas não fazem o filho em 1 mês. Ele não tem como saber. E daí o analista de fundos fica fazendo o gráfico e olhando o retorno, indicando o fundo para o assessor, que pega o dinheiro do cotista e aloca no fundo que teve o melhor 12 meses, ou o melhor 3 meses. Não tem como dar certo isso, cara. Não tem como dar certo isso. É mais fácil você escolher 2, 3 fundos e colocar todo o seu dinheiro neles ao longo de 10 anos. Assim, você é bom. Marcos, você é um cara bom. E quem é bom não fica ruim. Sim. Caramba, você é bom. Então assim, eu vou botar R$1.000 por mês com esse cara durante 10 anos. Depois de 10 anos eu vejo o que eu faço. Então é isso. Essa é a minha mensagem. Calma. Calma. Calma, Marcos Sarabia. Calma. Muito bom, hein? Que aula, hein? Muito, muito gentil. Gostei muito do bate-papo hoje, mas infelizmente sempre acaba passando rápido aqui o bate-papo. E eu queria, para terminar, que a Isa está me cobrando aqui também, que você lembrasse todos os contatos de vocês, né? Site, como procurar, redes sociais. Senão a Isa briga com a gente, né? O site é tropicoinvest.com. Qualquer informação que precise, você pode falar com comercial@tropicoinvest.com. Tem uma página no Instagram também, que você pode falar com a gente no Instagram. Tem uma conta no Twitter da Trópico, que é @tropicoinvest. E de vez em quando eu escrevo algumas coisas no LinkedIn. No meu LinkedIn. A gente tem um LinkedIn da Trópico, que é tocado por uma agência, mas tem algumas coisas que eu escrevo no meu LinkedIn pessoal também, que as pessoas podem olhar lá. Mas é isso, basicamente. Inclusive a página do Instagram é muito bonita, tá? É bonita? Pô, eu gostei muito. Essa logo é muito boa. Não, já tô seguindo. Galera, obrigado mais uma vez. Fernando, obrigado demais aí seu tempo. Acho que foi muito engrandecedor. Como o Marco falou, acho que não é nem uma pena, é bom que ele vai voltar, né? Tem mais coisa pra gente falar. Marcão, mais uma vez, obrigado aí. Obrigado pelo convite de sempre. Valeu! Falou, pessoal. Valeu, tchau, tchau.